Olá, família! Como é bom estar aqui com vocês nesse dia, nesse domingo. Tanta saudade, faz tempo que eu não apareço aqui para vocês. Às vezes vocês me veem ali no Pitadas da Sal. Eu tinha entrado de férias, depois a gente passou um tempinho de quarentena lá em casa, mas estamos de volta. É uma alegria poder participar dessa correria que acontece aqui. Você às vezes não está participando, mas você participa desse momento de culto ao Senhor. E eu estou aqui hoje com uma convidada ilustre, muito especial, que é a Eisa. Nós vamos bater um papo muito profundo hoje. Acho que os 15 minutos vão ser desafiadores para a gente, porque hoje o tema da nossa série Ser Valente é Ser Valente na Morte. E hoje eu trouxe a Eisa aqui, nós trouxemos a Eisa aqui para conversar um pouco sobre a experiência de um diagnóstico de morte. Eisa, você poderia dar aí boas-vindas para o pessoal e poder contextualizar a gente com a sua história? Bom dia, irmãos. Então, em janeiro de 2014, eu fui diagnosticada com leucemia, um tipo de leucemia agudo. É um tipo bem, assim, que normalmente a pessoa que tem, ele mata muito rápido. E eu fiz um tratamento de 2 anos e 4 meses. Quando eu iniciei o tratamento, a médica até falou para o meu esposo, né, que iniciaria o tratamento e em 30 dias ia ver se conseguiria me manter viva por 30 dias. Então, ele ouviu isso, eu não ouvi no primeiro momento, mas eu tive uma experiência muito forte com Deus. Porque quando eu recebi o diagnóstico, essa questão da morte física não foi muito forte para mim, como na maioria das pessoas. Câncer, quando você fala de câncer, o baque é forte, né? Assim, vou morrer. Sim. E não foi, porque realmente a minha experiência com Deus foi sobrenatural. Não foi ninguém que falou, ninguém que orou e falou, você não vai morrer. Foi Deus que falou para mim. Falou, Eisa, essa doença não é para a morte, ela é para a cura, ela é para a vida. E essa cura, ela não é só sua. Ela é sua, ela é de muita gente que está ao seu redor. Ela é física, ela é espiritual e ela é emocional. Sim. Então, foi uma palavra rema para mim e todas as vezes que as emoções ou as situações vinham, né? Porque cada dia era uma situação. Era um dia que faltava oxigênio, outro dia que eu não conseguia me alimentar, outro dia que era mucosite espalhada pela boca, pela garganta, pelo corpo. Eu pedi ao Senhor, Senhor, e aí? O Senhor falou que não ia me levar, que eu ainda não cumpria a carreira aqui. Sim. Então, né, me sustenta nisso, né? Sim. E aí eu fui pedindo para Ele o milagre diário. Eu não ficava pedindo, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude com essa dor de cabeça insuportável, até porque Ele foi tão misericordioso que Ele não dava, me permitia viver uma dor de cabeça, uma mucosite, tudo ao mesmo tempo. Sim. Então eu falava, Senhor, hoje, o que eu tenho para hoje é uma mucosite que eu não estou suportando, então me ajuda. É com ela que eu vou lidar hoje. É com ela que eu vou lidar hoje. Aí Ele me Isso é muito legal, ajudava. saber que Deus está em todo esse processo, né? Todo um processo de diagnóstico de morte e tudo que envolve nesse sentido. A Isa comentou comigo algo muito profundo, que foi o que mexeu muito no coração dela, que ela recebeu um diagnóstico de menopausa precoce, não foi? E que ela não poderia ter filhos. E aí eu queria que a gente explanasse um outro tipo de morte, uma morte de sonhos, não uma morte física. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso, Eisa? Aí, como eu não tinha sofrido tanto, tinha pessoas até que me ligavam, né, no primeiro momento, despedindo. Eu via que eles estavam ligando para despedir de mim. Sim. E aí eu ia conversando e, não, gente, está tudo bem. Me conta aí como é que está seu casamento. Isa, mas eu liguei para saber de você. Mas como está seu casamento? Não, Isa, não está legal, isso e aquilo. Eu acabava orando com a pessoa. Foi muito tranquilo. Quando eu recebi, em razão da quimioterapia, do uso de muitos quimioterápicos, eu entrei na menopausa precoce. Sim. Quando eu fui na ginecologista e ela me deu esse diagnóstico, aí, como diz, o bicho pegou. Aí foi forte, foi né? forte. Aí foi, porque eu sempre falava assim, que eu queria casar porque eu queria ser mãe. Claro que eu entendo todo o casamento, o propósito do Senhor com o casamento, mas eu queria muito ter uma pessoa para poder ser mãe. Gerar um filho no ventre. E desde que eu comecei a namorar o Renato, eu falava assim que eu queria muito a nossa misturinha. Ver como que seria. Meu bem, como é que vai ser? Será que o seu olho, minha boca? Eu tinha muito esse desejo. Sim. Então, quando falava assim, você não vai poder engravidar no ventre,
gerar no ventre foi muito difícil. Aí foi um trabalho assim né, eu chorava muito no banheiro, chorava longe do Renato, porque eu sabia que para ele também estava sendo muito difícil, né, uma morte de sonho dos dois. Imagino que para ele olhar você sofrendo nesse momento e ver um sonho seu sendo frustrado, né, ver a morte de um sonho também. Muito difícil. Sim. Mas Deus foi me mostrando, eu comecei a fazer uma terapia até com uma amiga nossa, Viviane, esposa do Gustavo. Ela me ofertou umas sessões. E Legal. Na primeira sessão ela pediu para eu desenhar o que fazia eu sentir mais tristeza, mais angústia, o que era muito difícil para mim. Aí eu desenhei, eu grávida com um xizinho assim na barriga e chorando, né? E aí ela falou: Eisa, você pode ser mãe, independente de gerar no ventre ou não, você pode ser mãe. Você já é mãe. Você já está ali liderando o Ministério Infantil. Na época eu estava na coordenação, né, do Geração Sal. Você já lidera há anos, você já pastoreia crianças, você já cuida e já ama crianças, né, há muito tempo. E então, assim, você já é mãe. Você pode ser mãe sem gerar no ventre. E aí foi quando eu entrei no processo de adoção e entendi que eu e o Renato, a gente poderia, assim, exercer a paternidade, a maternidade através da adoção. Entramos no processo em 2000, foi em 2014 que eu adoeci, em 2015 a gente entrou no processo. E 2 anos e 4 meses eu fiz de tratamento. 2 meses após acabar o tratamento, estou eu grávida, gerando no ventre. Não grávida pela adoção. Sim. A condução de Deus em todo esse processo. Todo esse processo. Então, assim, e Ele foi acalmando meu coração. Eu falo que 50% do tratamento, esses tratamentos assim, é o emocional. Sim. Eu assim, tenho convicção disso. Não foi só a quimioterapia que me curou, só assim, a vontade do Senhor, porque Ele queria me manter aqui. Ou a minha emoção, como Deus me ajudou a lidar com as minhas emoções, eu vejo assim que foi 50%. Então, quando eu virei essa chave, eu estava tranquila. Eu já vi muito falar isso. Ah, mas você não engravidava porque você estava muito ansiosa. Eu acredito muito nisso. Né? Que o nosso corpo ele é corpo, alma, espírito, é tudo movimentando, tudo né, junto. E aí, 2 meses após eu engravidei da Lara, os médicos não entendiam, falaram: você engravidou não sei como. Você 2 não meses teve, depois de finalizar todo um tratamento muito agressivo no corpo, né? E não sei como você pode se preparar, que seu neném pode vir com muita imperfeição. Sim. Porque pelo menos 1 ano fica na corrente sanguínea, né? A quimioterapia. E então é isso, você se prepare, né? E veio uma neném perfeita, linda. Não uma só, né? Não uma só, depois veio o Heitor. A Lara com 11 meses, estou eu lá grávida de novo do Heitor. Sim. Então, uma obra completa, né? E que o Senhor me ensinou, principalmente, Laura, a viver um dia de cada vez. É isso que eu ia te perguntar. Qual que foi, assim, o seu plano geral de toda essa circunstância? Como que isso chegou no seu coração? Como que Deus falou no seu coração e hoje você consegue olhar para trás e ver que você passou por tudo isso? Qual foi o ensinamento que Deus trouxe para você através de um diagnóstico de morte física, morte de sonhos? Qual foi seu posicionamento e o que você enxergou de tudo isso? 2 ensinamentos grandiosos que eu busco para a vida toda. Não adianta, a gente não pode achar que isso é só para alguns momentos da vida, porque a nossa vida é de luta constante. Acabou a questão da saúde na minha vida. Né? O ano passado eu vivi muitos enfrentamentos com a saúde do Heitor. E são viver um dia de cada vez e agradecer pelos milagres diários. Né? Às vezes a gente não agradece por a gente estar respirando. Depois que eu fiquei um tempo sem respirar, hoje eu falo: Jesus, obrigado, porque eu respiro. Tranquilamente. Eu me alimento, eu consigo me alimentar. Eu fiquei dias sem conseguir me alimentar. Então, eu fui assim em situações extremas que o Senhor foi mostrando quanto Ele nos permite viver milagres diários. Né? Com certeza. E a gente não percebe muitas vezes. Sim. Ou às vezes percebe, mas não volta para agradecer. Não volta para falar: Jesus, eu sei que... E até não consegue acalmar o coração, né? Eu vejo isso trazendo hoje para os nossos momentos de pandemia, essa crise toda que a gente tem passado. Olhar o todo é muito complicado. E o viver um dia de cada vez, como diz mesmo a palavra de Deus, cada dia basta para o seu mal, né? As necessidades vão ser supridas. A gente entender que a gente pode ver isso um dia de cada vez, porque Deus está cuidando de todo o processo. Sim. Né? E é minha luta diária, né? Porque nessa quarentena estou eu ali com meus 2 milagres, que eu tanto pedi ao Senhor.
A Lara com 3 anos e 4 meses, o Heitor com 1 ano e meio. E dentro de casa, lavando, passando, limpando. Milagres diários tem que acontecer ali, e né? não é fácil. O dia a dia é bem puxado. Acho que quem é mãe aqui sabe, né, falar um pouquinho. E eu tenho que falar, Senhor, me ajuda a louvar e agradecer os milagres diários e ver um dia de cada vez. Hoje eu consegui lavar o banheiro. Amanhã, vamos ver se eu consigo passar a roupa. Vamos ver se, né? Eu falo assim que as minhas prioridades hoje são mantê-los alimentados e os meninos vivos. Exatamente. Então, o resto, isso. Deus vai cuidando pra gente, vai né? cuidando. Tem muita gente aqui já no chat com a gente, conversando, interagindo. Eu vou falar algumas pessoas para você matar um pouco a saudade. Ai, aqui, que bom. O Dani está aqui, a Joyce está aqui, o Marcão, a Tatiele com o Estevão, a Lorraine está aqui. Todo mundo que participou desse momento com você, falando que vocês são prova viva, né, do amor de Deus. Amém, glória a que Deus. O testemunho de Deus na casa de vocês sempre anima a fé das pessoas. O Rafa comentou. Amém. É sempre muito bom. Amém. Deus é maravilhoso, como Ele tem agido na vida dos irmãos, na vida dos nossos amigos. A Tati falou que ela não cansa de te ouvir, porque ela sempre se emociona como Deus é soberano. Amém. Não só sobre a sua casa, mas sobre a nossa vida em geral. Amém. Muito bom. O controle das emoções, o pessoal falou sobre isso. Sim. É muito legal a gente poder explanar coisas tão profundas e saber, assim, algo que o Pedro falou semana passada no culto, que Deus está no todo, né? Sim. Que todas as nossas situações vão passar, porque Deus tem um propósito com todas elas, né? Deus tem um direcionamento para nós em cada momento da nossa vida e Ele está cuidando do curso e eu acho que você viu isso muito bem, né? Eu acho que isso é um testemunho para a sua vida hoje. É, né? sim. Muito é o que legal, me ajuda a permanecer, né, Laura? Porque, como eu falei, as lutas continuam. E é maravilhoso ter os 2 babies, mas é muita luta, é muita coisa que a gente tem que pedir. Senhor, controla minhas emoções, me ajuda aqui. E traz ao meu coração aquilo que me traz esperança. Traz esperança, né? Exatamente. Naquele momento Isso que eu mesmo. não tinha e o Senhor entregou nas minhas mãos. Hoje, às vezes, a gente continua a não ter ou tem falta de outras coisas, mas Deus continua suprindo as E nossas manter a necessidades, gratidão, né? Que eu acho que é verdade. essencial. Isso é muito legal. Você podia fazer uma oração para a gente terminar? Nosso tempo está sim. quase se esgotando. Vamos lá. Oh, Deus, muito obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada porque o Senhor é aquele que nos supre, que nos consola, que nos conforta, que nos traz alegria, Jesus. Obrigada pelo livre acesso que nós temos por meio do Senhor, pelo sangue derramado na cruz por nós. Jesus, nos ajuda mesmo a vivermos um dia de cada vez, a experimentarmos os milagres diários do Senhor com gratidão, com alegria, com alegria mesmo de tudo aquilo que o Senhor tem nos presenteado, que o Senhor tem nos dado, Senhor, com as lutas que tem nos feito pessoas melhores, que tem nos ajudado a crescer, a cumprir os propósitos que o Senhor tem aqui para nós nessa terra, Pai. Amém. Em nome de Jesus, continua conosco, com cada família, Senhor, do momento de morte física, de morte emocional, de morte de sonhos. Que o Senhor possa acalentar o coração de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som, a Ele todo som, todos nós. A Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som, todos nós. A Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Som de todos nós, é a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. É a Ele todo som, todos nós, é a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. É a Ele som de todos nós, é a Ele todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterna. Quis segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei falar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, o pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo me estraga. Estraga.
sei falar. Deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, o abandono, o pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo me estraga. Declare isso. Quando ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Posso ouvir o som, ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente. Oi, galerinha do Geração Sal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Luísa. Oi, galera, tudo jóia com vocês? Eu sou o João Lucas. Nós queremos te convidar para assistir a aulinha de hoje. Nós preparamos com muito carinho para vocês. Isso aí, galera, vamos assistir, que tá muito irado. João Lucas, você sabe como faz para assistir a aulinha de hoje? Sei sim. Sabe como faz, galera? É só clicar, pede pro papai aí, ou pra mamãe, ou se você dá conta, pra clicar no link da descrição aqui do vídeo. Sabe qual outra maneira também, galerinha? Tem o QR Code. Aqui. Clica no QR Code e vem assistir a aulinha com a gente. Tchau, tchau. Tchau. E aí, galerinha? Tô aqui para convidar vocês para outro episódio do Saltim. E esse episódio tá muito legal. A gente tem uma convidada topíssima e assuntos muito polêmicos que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, vão curtir e vão sair daqui com, sei lá, com a bagagem pro resto da vida. Então aproveita e clica no link, porque com certeza não vai dar tempo de escanear esse QR Code que tá em algum lugar aqui. E beleza, então vai lá no YouTube, Sal da Terra GO, vai nos vídeos, na playlist Saltim. Inclusive tem vários vídeos lá, se você perdeu algum, aproveita. Paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós, a amada igreja do Senhor. Quanta saudade, né? Quero aproveitar um pouquinho da música que o Dani acabou de cantar aí, que diz: sejamos valentes, ser valente. Ouço a voz do Senhor a me dizer: ser valente. Nós estamos entrando na nossa 17ª semana de oração. E hoje nós vamos orar por uma família muito querida, uma querida família de pastores lá na Alemanha.
Nosso alvo hoje vai lá para a Europa, especificamente para a Alemanha, e nós vamos orar pelos queridos amigos pastores Hans, que é um pastor alemão, e a Lurdinha, sua esposa, e toda a sua família. Eles têm 3 filhos, e que nós possamos, assim, orar nesse momento, para que o Senhor possa alcançar o coração deles e fortalecê-los a cada dia, na jornada que tem sido viver igreja, ser igreja naquele lugar. E que nós possamos também orar pelos seus filhos, que a fé centrada dos seus pais possa alcançar o coração dos filhos do Hans e da Lurdinha, que eles possam ser impactados por esse testemunho, que possa fazê-los perseverar e caminhar e entender que vale a pena andar segundo o chamado do Senhor, segundo o cuidado do Senhor para nós. Oramos também pela unidade da igreja cristã na Alemanha, e por todos os imigrantes que já chegaram e ainda os muitos que estão para chegar e estão chegando. Então, que nós possamos agora, nesse momento, orar pela família do Hans e da Lurdinha. Senhor Jesus, muito obrigada por essa manhã. Obrigada, Deus, pelo privilégio que nós temos de poder testemunhar daquilo que o Senhor é, de poder viver esse tempo de transmissão aqui de culto, de poder cultuar ao Senhor em toda a plenitude. Oh, Pai, pela liberdade que nós temos de sermos família um com o outro, e nós queremos, como família, interceder pela casa do Hans e da Lurdinha. Que o Senhor possa fortalecê-los, Deus. Que o Senhor possa animar a fé deles a cada dia mais. Que eles sejam renovados em fé, em graça e em sabedoria. Que eles perseverem também, Deus, na educação, na orientação, na condução da vida dos seus filhos. Que seus filhos possam testemunhar, Pai, a cada dia mais daquilo que os pais dele têm feito, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai, que tanto Danilo, quanto a Stefan, a Bárbara, a Su, a Nina, Pai, que eles possam, Deus, dizer que eu creio no Deus que os meus pais têm crido. Em nome de Jesus, que eles possam se alegrar todos os dias em ter o coração alcançado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós também agora vamos orar pelo nosso povo não alcançado dessa semana. É um povo que é difícil de falar, dá nó na língua, mas chama Kumaoni Rajputs. Deve ser assim, o Jonas que me perdoe. Mas é um povo lá da Índia, é um povo hindu, um povo que vive num lugar ao norte da Índia, não cristão, não tem relatos de cristão naquele lugar. A Bíblia que é traduzida lá, encontra-se alguns exemplares, mas só do Novo Testamento. E o alvo de oração para esse povo agora, que homens e mulheres como eu e você sejam incomodados a ouvir a voz do Senhor dizer, ser valente e vá até aquele lugar para testemunhar, para falar do amor de Jesus e ensiná-los acerca desse amor, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, em sua infinita graça, bondade e sabedoria, possa mesmo, Deus, levantar homens e mulheres dispostos, Deus, a cumprir o ídolo do Senhor para aquele povo. Quantas famílias não alcançadas nós temos vivido, encontrado, ouvido falar, mas que nós possamos ser essas mulheres que não se acomodem no lugar onde estamos, na nossa zona de conforto, mas que nós sejamos homens e mulheres dispostos a ser fortalecidos todos os dias, na convicção que é o Senhor que nos sustenta, que é o Senhor que nos conduz, e que possamos ir a esses lugares não alcançados, para viver tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, para nós, e poder testemunhar para esse povo que é tão oprimido pelas suas próprias culturas e religiões, poder testemunhar desse amor, Pai, dessa grandeza, dessa alegria verdadeira, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós estaremos adorando ao Senhor agora com uma música que é para celebrar e agradecer, engrandecer o nome do Senhor pela vida do nosso irmão Marcos, que está com Cristo, Marquinhos. E essa música expressa o legado de fé que Ele deixou para nós, e que nós venhamos viver por fé, como a palavra de Deus nos diz.
não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei, não, não. Eu sigo para além das nuvens. O sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece e eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. E eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus e eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. E eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei, não, não. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece e eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. E eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus e eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. E eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. E eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. E eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Glória a Jesus. E aí, família, estamos aqui com Pitadas da Sal da Semana. Tenho algumas informações para deixar com vocês, a agenda da semana. Eu já quero começar aqui com terça-feira. No dia 1º, nós vamos ter o Happy Hour entre amigas no mês de setembro. Nós vamos conversar sobre a vida de Débora e Jael. Foram duas mulheres que estavam sintonizadas com o movimento de Deus. Então avisa suas amigas que têm acompanhado todos esses meses de Happy Hour entre amigas, que nessa terça-feira nós vamos ter a live, que vai começar às 7 horas da noite, no Instagram do @Happy Hour Entre Amigas. Não perde não, que vai ser sensacional. E na quarta-feira, dia 2, nós vamos ter o nosso último episódio da série Árvore das Virtudes. Nós passamos um bom tempo, acho que passou até rápido demais, falando sobre o fruto do Espírito. E nessa quarta-feira, dia 2, 8 horas da noite, no nosso YouTube, nós vamos terminar falando de domínio próprio. Então vem com a gente fechar essa série com chave de ouro. E já pegando o embalo da série, a série Ser Valente continua. A gente vai entrar no nosso quarto domingo, que é Ser Valente nas Decisões. A Roberta Rocha vai compartilhar com a gente no próximo domingo, dia 6, tanto de manhã 10 horas, quanto no final da tarde às 6h30. Então compartilha com a família, divulga o nosso link, que nós vamos estar aqui para mais um encontro e mais uma reflexão mais que especial. E outra coisa que faz muito tempo que a gente não conversa aqui no Pitadas da Sal é sobre o nosso Zoom de oração que acontece no domingo, às 9h15 da manhã, antes do nosso culto e antes do nosso Sal Expresso. É o momento de encontrar os irmãos, começar ali o nosso
domingo na presença do Senhor, clamando pelos nossos desafios, clamando pelo culto, por toda a nossa vida e também por todos os nossos irmãos. Então, fica aqui mais um lembrete e um convite que todo domingo, às 9h15, nós estamos lá na sala do Zoom. Os dados vão estar aqui na nossa tela e também são sempre divulgados nas nossas redes sociais. E por último, e não menos importante, eu queria dizer que todos os nossos cultos ficam gravados no nosso YouTube. E para você que gosta das nossas mensagens, às vezes você não congrega junto com a gente, mas você tem nos acompanhado, eu queria te lembrar que nós estamos no SoundCloud, no nosso aplicativo, que é Sal da Terra 90. Nós estamos aqui no YouTube com todas as pregações de quarta e de domingo. Nós estamos no Deezer e também no Spotify. Todas essas plataformas contemplam todas as nossas reflexões em áudio e também em vídeo. Então essa é uma ótima oportunidade para você encaminhar uma mensagem às vezes que tocou seu coração ou que você gostou muito para todos os seus amigos, toda a sua família e a gente poder usufruir um pouco do que o Espírito Santo tem feito no nosso meio. E é isso, Pitadas da Sal da semana fica por aqui. Beijo e até semana que vem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai assistir esse culto, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza. Na hora que você assistir, enquanto você participar disso, Deus vai abençoar a sua casa e a sua família. Sabe por quê? Por um motivo muito simples. Deus tem prazer em abençoar a sua vida. E a palavra de Deus diz que se nós o buscarmos de todo o coração, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, Ele vai se fazer achar. Nós o acharemos, porque Ele é precioso para nós. Hoje o tema é assim, no mínimo desafiador, né? Ser valente na morte, né? Então nós vamos conversar um pouco sobre morte, né? Eu sei que normalmente não é um tema muito atraente, mas eu tenho certeza de que todos seremos edificados na palavra do Senhor, tá? É interessante porque uma das coisas que o Evangelho faz nas nossas vidas é trazer ressignificação ou novos significados, tá? Novos significados para palavras, para conceitos, para valores, e isso ao longo da história, né? Porque as nossas sociedades, a nossa linguagem, ela é muito dinâmica, e às vezes uma palavra num determinado momento histórico tem um significado, e em outro momento histórico tem outro completamente diferente, ou pelo menos muito diferente. E uma dessas palavras pelas quais nós queremos trazer novo significado é a palavra valente, né? Na semana passada, nós ouvimos sobre a história de José, né? E vimos o quanto José foi valente. Mas a valentia de José não era a valentia dos 300 lá, não era a valentia dos heróis de Hollywood, não era uma valentia da força, mas a valentia de José consistia no fato dele entender que independentemente do que ele passasse, independentemente das adversidades pelas quais ele passasse, ele conseguia enxergar que Deus estava por trás da história, de que Deus estava conduzindo. Então, diante de cada adversidade, ele não enxergava aquilo como uma desgraça, ele enxergava aquilo como uma oportunidade, como Deus passando pela história e Deus usando a vida dele na história. Já na semana retrasada, o Marcão falou sobre um outro valente, o valente Josué. Deus disse para ele que ele fosse forte e corajoso. Essa aparentemente é uma força que tem mais a ver com aquilo que nós entendemos valentia, forte, corajoso. Só que a força e a coragem de Josué não viria dos braços, nem da força dele mesmo, e nem da capacidade, da habilidade de enfrentar os inimigos. Mas
Josué se tornaria valente na mesma proporção em que ele fosse dependente do Senhor. Sempre que o Senhor fosse à frente dele, ele seria valente. E hoje nós vamos falar sobre a valentia diante da morte, né? Vamos falar sobre esse tema que é tão próprio para esse momento. Por quê? Porque nós temos vivenciado um número gigante, né, de pessoas que se encontram diante da morte. Nós vimos agora há pouco no Sal Expresso a experiência da Eisa, em que ela se viu diante da morte. E como ela lidou com isso, como ela trabalhou isso no coração dela. E eu sei que tem muita gente, hoje, muitas famílias estão vivendo diante da morte, ou passaram pela dor, ou estão passando pela dor da morte. Segundo os dados aí, mais de 120 mil famílias perderam seus entes queridos pela Covid. Até hoje. É um número assustador. Essa semana faleceu a irmã de um grande amigo nosso aqui da igreja, e ele foi para o enterro e ele filmou para mim um pedacinho do enterro. E eu vou falar uma coisa, aquelas cenas não saem da minha cabeça, porque é muito triste alguém ter que enfrentar a dor da morte, que em si já é tremendamente desafiadora, e aí essa família tinha que ficar assim uns 50 metros do carro que trouxe o caixão com o corpo da irmã dele, e a família toda de longe, aí tira do carro pessoas todas paramentadas, tira lá um caixão todo plastificado, que é levado imediatamente. Eles dão um tempo de 5 minutos, 10 minutos, para fazer uma oração a 50 metros. E esse caixão, então, é levado para ser colocado na sepultura. E é muito triste isso, porque no processo de luto pelo qual nós passamos, aquele momento da despedida, de estar ali, de reunir os amigos, de ser abraçado, de estar junto, de poder falar, de poder declarar o que pensa, o que aconteceu, sei lá, né, aquilo que veio ao coração, isso tudo ajuda demais no processo de luto. E aí a gente vê famílias aí, essa quantidade gigantesca de famílias vivendo e passando por essa morte, sem poder fazer isso. E eu então quero chamar para nós a história de um homem que esteve, aliás, de 2 homens, né? Que estiveram diante da morte, que vivenciaram o estar diante da morte, cara a cara. E eu quero chamar você para ler comigo, lá no livro de Gênesis, capítulo 22, versos 1 a 18. Gênesis 22, 1 a 18. Vamos lá, acharam aí? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, isso provavelmente aconteceu à noite, na manhã seguinte, sem dar tempo para pensar muito, na manhã seguinte Abraão levantou-se, preparou o seu jumento,
levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. Desculpem. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu, o rapaz, vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Plural. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque então perguntou: as brasas, a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia lhe indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Pausa. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, Jeová Jirê. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez e não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem seus inimigos. E por meio dessa descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Porque você me obedeceu. Amém. Essa palavra é tão profunda, porque nós vemos a atitude de Abraão, ou algumas atitudes que quando a gente lê o texto assim numa primeira passada de olho, a primeira atitude que a gente parece ver em Abraão é de que era um cara com problemas mentais. Um cara meio doido. Por quê? O cara está dormindo, aí tem uma visão de anjos. Anjos aparecem para ele. E aí esses anjos pedem para ele fazer o quê? Exatamente o contrário do que Deus ordenava. Exatamente o oposto do que estava na palavra. Esses anjos pedem para Abraão fazer aquilo que os povos pagãos faziam. Pede para Abraão sacrificar o filho primogênito no altar, para aplacar esses deuses. Então, quando você olha para essa ideia de que matar meu filho
É meio louco. E falar que Deus está falando isso, não me parece ser muito doido. Mas a gente vai ver na história de que Abraão não era louco, mas sim valente. Valente, pois mesmo diante da morte iminente, não deixou de confiar e crer nas promessas que o Senhor havia dito. Quando eles estão caminhando, ele fala para os servos, né? Fiquem aqui, porque nós vamos e nós vamos voltar. Ora, se Abraão sabia exatamente o que ele estava indo fazer, que ele ia para o altar, ia sacrificar seu filho, como que ele pode dizer que ia voltar? Os dois iriam voltar. Mas Abraão tinha consciência, tinha a valentia de crer nas promessas do Senhor. E depois, quando o próprio Isaac o questiona no caminho, falando, nós estamos fogo, faca, lenha, mas nós vamos sacrificar o quê? E aí, de novo, Abraão responde, Deus proverá. Deus vai dar o cordeiro para o sacrifício, sabendo exatamente quem era o cordeiro. E quando nós vemos tudo isso acontecendo, nós conseguimos ter uma outra percepção de Abraão. Abraão era realmente valente. E esse é um dos motivos pelos quais Abraão é conhecido como amigo de Deus, o pai da fé, porque com a sua valentia, mesmo diante de uma ordem esdrúxula, esquisita, absurda, ele continua crendo. Ele continua crendo que o Deus que prometeu que a sua descendência ia se multiplicar e que Isaac era o filho da promessa, não é que Deus falou assim, olha, Deus, vou te dar um filho. Depois que Isaac nasceu, Deus disse para Abraão, esse é o filho da promessa. Ele é. E então, Abraão agora, não só revela que ele crê, a valentia de crer numa promessa estranha, mas Abraão também compreende, sabe o que, queridos? Ele compreende que ele não estava indo sozinho para esse altar, porque o próprio Deus estava indo com ele nesse altar, porque esse sacrifício não era apenas o sacrifício de um pai que cria na promessa, mas era também o sacrifício do próprio Deus dizendo, eu vou colocar a minha palavra nesse sacrifício, porque eu é que disse, eu é que estou dizendo que Isaac é o filho da promessa. Então, quando Abraão faz esse ato, ele não está fazendo isso sozinho, porque ele vê Deus colocando o filho da promessa em holocausto. E na verdade a gente vai entender isso o quê? Que quando Deus faz isso com Isaac, Deus está pré-anunciando o que ele iria fazer de fato com o seu filho, o seu único filho, o filho unigênito do Pai, em que ele colocaria esse filho em sacrifício no nosso lugar. E então, a gente olha para Abraão diante de toda essa situação que começa parecendo doida e conclui revelando a maior das valentias. Creia que a palavra do Senhor é fiel e que todas as suas promessas são fiéis e que Ele não vai mudar. E que Ele não vai mudar de ideia, e que Ele não vai desistir de suas promessas. Mas eu quero também agora chamar você a atenção para um outro foco dessa mesma história. Ser valente diante da morte
nós vimos o aspecto, o lado, o olhar de Abraão. Mas tem um outro personagem aí nessa história. Você já parou para pensar em ser valente diante da morte do ponto de vista de Isaac? Do ponto de vista de Isaac? Os estudiosos dizem que Isaac tinha, nesse momento, entre 25 e 37 anos. Porque o texto mesmo não descreve a idade exata de Isaac. Mas, pelos textos correlatos, a gente consegue mais ou menos chegar nessa faixa etária, ou seja, entre 25 e 37 anos. Particularmente, se tiver que adotar uma dessas datas, eu vou adotar a data dos 33 anos. Por quê? Porque Isaac era um tipo perfeito de Jesus. Um tipo perfeito do Messias prometido. Olha só, o nascimento de Isaac foi predito muito antes dele nascer. Quando Deus tira Abraão de Ur e leva para Canaã, Deus fala: olha, eu farei de você uma descendência que vai abençoar toda a terra, todos os povos, certo? Então, eu farei de você uma grande nação. Depois, nós vemos Isaac nascendo de uma forma sobrenatural. Sara com 90, na flor da idade, e Abraão com 100. Um nascimento sobrenatural, assim como foi o nascimento de Jesus sobrenatural. O texto diz que Isaac era o único filho. Não, peraí, Isaac não era o único filho. Tinha Ismael, que já tinha nascido. Mas Deus entende que Isaac era o único filho da promessa. Ismael era o filho da semente. Isaac era o filho da promessa, o filho da aliança. É por isso que Deus, quando fala com Abraão, diz: toma o teu filho, o teu único filho. E Isaac é também, assim como Jesus, ele não é só filho, mas ele é também o cordeiro. E agora, diante dessa situação, ele se torna o cordeiro. Isaac completa os projetos de Deus de longevidade e de posteridade, porque ele faz a ligação entre o pai Abraão e Jacó e seus 12 filhos, dos quais sairiam as 12 tribos de Israel. E Isaac é exatamente o elo de ligação, porque os projetos de Deus sempre se completam em 3 gerações. E nós, quando olhamos para isso, falamos muito, como a gente está falando aqui hoje, da fé de Abraão. Mas, e do ponto de vista de Isaac? Nós não estamos falando aqui de uma criança que não pensa, ou de alguém frágil, que não tem condições. Tanto é que Abraão coloca um monte de lenha nas costas de Isaac para subir a montanha. Ou seja, Isaac era um homem forte, consciente. E se Abraão tinha fé para sacrificá-lo, quanta fé Isaac precisou ter para ser o sacrifício? Abraão precisou de fé para sacrificar o seu único filho. Isaac precisou de fé para ser o sacrifício sob a fé de seu pai, submisso à fé de seu pai. Isaac precisou ser obediente à voz do Senhor
não dita para ele. Deus não falou com Isaac. Deus falou com Abraão. E agora Isaac precisava crer, não no que Deus tinha dito para ele, mas ele precisava crer no que Deus havia dito para Abraão. Queridos, nós temos tanta dificuldade em crer. Ainda que um anjo apareça para nós hoje, nós vamos duvidar, nós vamos ter dificuldade de crer, especialmente diante de uma situação de morte. Mas Isaac, o grande valente dessa história, creu naquilo que Deus disse para o seu pai. Porque se existe uma coisa que Abraão ensinou para Isaac, sabe qual foi? Meu filho, creia nas promessas de Deus, como eu creio. Creia nas promessas de Deus como eu creio, meu filho. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós estamos falando de um menino, na sua jovialidade, ele não era nem casado ainda, ele casou só aos 40. Então, para quem não casou ainda, não chegou aos 40 e não casou ainda, tem chance. Isaac casou só aos 40. Tudo bem que precisou ser arranjado e tal, mas tudo bem. Mas nós podemos arranjar para você também, fica tranquilo. E aí, nós estamos falando de um menino que com 30 e poucos anos, com todo o seu futuro, que carregava sobre si a promessa da multiplicação familiar, da continuidade daquilo que Deus havia prometido para Abraão, e agora esse menino está não só carregando a lenha, mas voluntariamente se deixando amarrar, e muito provavelmente ele mesmo se deitou sobre a lenha. Que provavelmente Abraão não tinha forças para colocá-lo sobre a lenha. Então ele voluntariamente se coloca sobre a lenha para ser o holocausto. Isaac consentiu com a sua morte, como uma ovelha indo para um matadouro. Assim como Jesus depois foi para a cruz, sem reclamar, sem questionar. Porque Isaac cria nas promessas do Senhor. Isaac sabia que aquela promessa de que ele era o filho da promessa, isso era tão forte no coração de Abraão que isso envolveu Isaac. E nós, como pais, precisamos envolver os nossos filhos, para que eles creiam, para que eles saibam que Deus cumpre a sua promessa, ou as suas promessas. Ele sabia que a sua descendência seria multiplicada. E através dela, sabe o que ia acontecer? Todas as famílias da terra, todas as nações da terra seriam abençoadas, porque Abraão e Isaac foram valentes. Gente, dá para falar tanta coisa sobre esse assunto, mas nós não temos tempo. E eu quero concluir fazendo para você uma pergunta. Quando você olha para essa história de um pai que crê e é obediente, e de um filho que creu e foi obediente e submisso a seu pai, e ambos fizeram as suas escolhas baseados naquilo que Deus havia prometido, que a partir deles o Senhor ia fazer uma grande nação, que a partir deles Deus iria trazer multiplicação das bênçãos do Senhor sobre toda a terra. Diante desse cenário, como você enxerga? Como você se vê?
você pode olhar para isso como uma história linda do passado. Nós estamos falando de 4.000 anos atrás, aproximadamente. Nossa, essa história é tão bonita, né? Tão linda essa história do passado. E você enxergar essa história como quem está de fora da história. Como quem está de longe, olhando para a história. Mas eu quero te chamar para um outro olhar. Eu queria que você olhasse como quem faz parte dessa história. Eu quero te chamar para entender que você é parte dessa história. Que você precisa enxergar como quem está de dentro dessa história. Não como quem está de longe olhando uma história, ouvindo uma história, mas como quem está dentro dessa história, participando dessa história. Aliás, você é o resultado dessa história. Você é o resultado da promessa. E a promessa é de que a sua família seria abençoada pela fé de Abraão, Isaque e Jacó. Eles iniciam o processo abençoador do Senhor, em que através da sua descendência Deus iria levantar o Cordeiro. O Cordeiro perfeito. E que através desse Cordeiro, nós poderíamos ter acesso ao Pai, ao nosso Senhor. E agora, 4.000 anos depois, o mesmo Deus que falou com Abraão, e que Isaque creu naquilo que Deus havia dito a Abraão, esse mesmo Deus continua falando através dos nossos pais. Continua falando através do seu Espírito Santo em nossas vidas. Esse Deus que diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Sabe o que diz lá em Mateus 22:32? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus não está se referindo a homens que morreram há 4.000 anos atrás. Deus está se referindo a filhos que Ele tem, que estão vivos em Deus. Esse é o Deus que nós cremos. João 5:24 diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, mas passou da morte para a vida. Queridos, a promessa do Senhor é que nós podemos ser valentes diante de situações, inclusive de morte. Porque se estamos em Cristo, a morte já não vale, porque nós passamos da morte para a vida. E Romanos 5,19 diz: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos são feitos justos. E mais, Romanos 8:35 e 36 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, ou a espada, em algumas versões a morte?
Será que a morte pode nos separar do amor de Cristo? Como está escrito, por ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Queridos, a morte na vida de um cristão é uma realidade. Não é uma possibilidade, é uma realidade. Todos nós vamos enfrentar a morte todos os dias. Mas, queridos, essa morte não é definitiva. Porque em Cristo Jesus nós fomos vivificados. E a última promessa que eu quero lembrar, além das centenas de promessas que a palavra do Senhor diz: quando, porém, o que é corruptível, nosso corpo, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Presta atenção. Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão, as suas presas, as suas cadeias? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, acho que foi na palavra do Marcão que ele falou, sempre tem um mais. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, diante da morte, creia. Diante da morte, se submeta às promessas ditas a seu Pai. Diante da morte, se submeta ao Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida. Creia que tudo que Deus fez e faz continuará derramando sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor derrame sobre sua vida graça abundante. E eu quero te convidar, vai aparecer aí na sua tela em algum lugar, de algum jeito, de alguma forma, não sei se esses meninos cada hora fazem de um jeito, né? Vai aparecer aí um link para um Zoom, né? Nós vamos ter um tempinho agora após o culto, né? E eu vou estar lá nessa sala do Zoom, se você quiser conversar um pouquinho mais. Às vezes você é um visitante que quer nos conhecer um pouquinho melhor, nós queremos conhecer você. Ou se você gostaria de colocar um pedido de oração, ou simplesmente a gente ter esse encontro, entra lá na sala do Zoom, é uma coisa rápida, né? Nós vamos ter um tempinho lá com você, ok? E o Senhor abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre você a sua paz, em nome de Jesus. Amém. Eu vi mil histórias de como alguns vêm a ti, mas eu vi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. És um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és,
quem tu és e amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram resposta em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos resposta que só tu podes dar, e tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és e amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és e amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. Ele é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. Ele é perfeito, declare isso. É perfeito em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz pra nós. Amor tão real que eu não posso expressar, paz tão inexplicável que eu não posso falar, e te chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, pra amor. Tu és um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és e amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és e amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és e amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou.